em você. Olha aí para o seu irmão, vê se ele é um vencedor. Olha aí para ele, será que você está vendo um vencedor aí? Agora só para você meditar. Você se vê como um vencedor? Eu me vejo como um vencedor? Ou será que quando eu abro a minha boca eu só lanço coisas ruins sobre a minha vida? Não consigo, não posso, não tem jeito, nada dá certo, parece que não consigo nada. Entenda que para nós entendermos este versículo, o primeiro ponto, eu tenho que me ver como um vencedor. Porque eu me vendo como um vencedor, não vai importar o que as pessoas estão vendo de mim. Então a primeira coisa que eu preciso tomar como exemplo é eu me enxergar como um vencedor. E o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz em Números que José ele envia 12 espias para espiar uma terra, a qual o Senhor prometeu que ia dar ao povo. Só que depois de 40 dias, os 12 espias eles voltam. E 10 começa a dizer: o povo daquela terra é descendente de gigantes. E nós não vamos conseguir prevalecer contra ela. Ou seja, não basta eu saber que Deus ele tem promessa. A minha vontade de vencer tem que ser maior do que a vontade de desistir. Deus os tirou do Egito, abriu o mar vermelho, fez a água brotar da rocha, deu o maná para eles se alimentar, e ainda eles estavam dizendo: não podemos vencer, aquela terra não é para nós. Sabe por quê? Porque a vontade deles de desistir era maior. A mente deles estava em um lugar de promessa, mas a mente e o coração deles ainda estavam no Egito, sendo escravo. Entenda uma coisa: não basta Deus ele dar uma promessa para nós, não basta Deus ele nos tirar do Egito. Deus ele precisa tirar o Egito de dentro de nós. Ele precisa tirar a vontade de desistir de dentro dos nossos pensamentos. A primeira coisa que eles queriam fazer era voltar. Diz: não, vamos levantar alguém aqui, um capitão, vamos voltar para o Egito. Mas existiam ali 2 homens que tinham vontade de vencer. E a vontade deles de vencer era maior do que a vontade de desistir. Josué e Caleb. Eles se levantaram e disseram assim para aquele povo: nós podemos vencer. Nós podemos se levantar contra aquele povo e tomar a nossa herança, porque o Senhor vai entregar em nossas mãos. É isso que eu preciso que você entenda. Eles tinham visão de vencedor. Eles não olhou a dificuldade, eles olhou o que Deus prometeu. O Senhor era poderoso para cumprir na vida deles. E quando eles falam: nós podemos nos levantar e vencer, sabe o que aqueles outros homens eles dizem? Não podemos. E por que não pode? Porque nós, aos nossos olhos, somos como gafanhoto. E assim Ele nos enxerga. Entenda a visão de ser derrotado? Não foi o povo
que disse que eles eram como o gafanhoto. Era eles que se enxergavam assim. É por isso que a minha vontade de vencer, ela tem que ser maior do que a vontade de desistir. Porque a visão que eles tinham deles era o quê? Visão pequena, não posso. Qual é a visão que você tem de você? Não é como as pessoas te veem. Porque quando eu falo como as pessoas me veem, é porque eu já me vi primeiro. Porque se eu não vir primeiro, todo mundo vai falar, você não é. Você fala, eu sou. Você não pode, você fala, eu posso. Você nada, eu sou tudo. E por que você concorda com a visão do outro? Porque primeiro você se enxerga assim. Você já está com vontade de desistir porque você se enxerga que você não consegue vencer. Daí o inimigo prepara um para dizer, olha, você é assim. Você vai dizer, eu sou mesmo. Você é nervosa, eu sou mesmo. Você é irritável, eu sou mesmo. Mas não é a visão que a pessoa construiu, é a visão que você construiu de você mesmo. E as pessoas só vêm para você falar que você não consegue vencer. Então aquele povo, ele tinha uma visão deles, nós somos pequenos, somos como gafanhoto, eles são gigantes, nós nunca vamos vencer, vamos desistir. E sabe o que é interessante muitas vezes? É quando você vai buscar alguma resposta, quando você sai procurar um emprego, quando você sai pedir ajuda para alguém, o não você já tem, então você vai em busca do quê? Do sim. Só que muitas vezes as pessoas têm medo do não. Então ela prefere não, mas o não já tem. Então a pessoa, ela tem o quê? É mais fácil ela desistir sem tentar do que ela tentar. Por quê? Porque a mente dela não mudou, o coração dela ainda não mudou, a vontade dela de vencer ainda é pequena. Ela prefere fazer o quê? Desistir. E aquele povo, eles preferiram desistir do que lutar, como Josué e Caleb dizer, nós podemos vencer. E sabe o que eu entendo aqui? Que em alguns momentos de nossas vidas, nós preferimos seguir a maioria do que seguir a minoria. Nós preferimos seguir o que todos estão dizendo do que o que poucos dizem. Porque muitas vezes nós dizemos assim, mas se todos estão falando, é certo. Se todos estão fazendo, é isso que vai acontecer. Não. Eu e você, nós temos que ter mente de vencedor, visão de vencedor, se enxergar primeiro. Sabe que primeiro Deus, ele precisa mudar em nós, nós precisamos mudar em nós mesmos para vencermos. É a visão que temos de nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Enquanto o povo de Israel se enxergava como um gafanhoto, eles não iriam vencer. Enquanto você se enxergar como um perdedor, você não vai vencer. Enquanto você se enxergar como um derrotado, que nada dá certo, que isso, que aquilo, e viver se lamentando, não vai vencer. Eles tinham a promessa de Deus, nós temos a palavra. O Senhor disse que eles iam alcançar, e eles disseram, não podemos. Não, mas eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, eu vou lá, eu faço, sim. Mas você está se vendo como vencedor? Você é que a hora da dificuldade, do problema, você diz, é verdade, na minha vida não vai dar nada certo. Isso não é ser vencedor. Ser vencedor é quando eu entendo, eu me vejo. Ninguém está me vendo, mas eu estou me vendo. Ninguém está me enxergando,
mas eu estou me enxergando. E eu sei que para mim vencer, eu não dependo da opinião de ninguém. Eu dependo das minhas forças e do Deus que eu sirvo. E é Ele que vai me fazer vencedor. A Bíblia diz que Davi, ele ouviu falar de um gigante que estava afrontando Israel. Daí ele disse, mas quem é esse gigante? Eu posso vencer ele. É, Deus. Eu posso vencer. E daí o que Davi ele faz? Ele vai conversar com o rei. E ele diz assim, Saul, não precisa se preocupar no seu coração, porque o teu servo aqui, ele vai lá e vai vencer esse gigante. Davi em nenhum momento ele se enxergou aquele gigante maior do que ele. Em nenhum momento ele viu que ele ia perder aquela batalha. Em nenhum momento ele teve medo. Mas ele disse, Saul, não precisa se preocupar o seu coração não. Porque o teu servo está aqui e vai derrotar aquele gigante. Mas sabe qual é o problema de quando você tem mente de vencedor? É que as pessoas não acompanham a sua mente. As pessoas não acompanham a velocidade que você está pensando. As pessoas começam a olhar a sua realidade e esquecem que a mente de vencedor não está mais naquela realidade. Ele já está lá na vitória. Ele já está lá no triunfo. Ele já alcançou. Então quando ele fala com Saul e diz, não preocupa não, porque o seu servo já vai enfrentar ele e vai vencer esta batalha. Sabe qual foi a resposta do rei para ele? Você não pode. Porque você ainda é um jovem ainda. Você sabe quem é aquele homem que está lá fora? Ele é um gigante. Ele é um homem de guerra. Desde criança ele aprendeu a batalhar. Como que você pode derrotar ele? A segunda coisa que eu aprendo, que a minha vontade de vencer tem que ser maior do que a vontade de desistir. É que muitas vezes eu não preciso da opinião de ninguém para me fazer vencedor. Eu não vou pedir para me vencer, eu apenas vou comunicar que eu vou vencer. E se as pessoas não gostarem, não importa, eu não vou desistir. Porque muitas vezes contamos os nossos sonhos para as pessoas. Não contamos os nossos projetos? Chegamos todos animados, olha, agora vai! Da pessoa chegando. Não vai acontecer com você. Não, agora eu consigo. Não, você não vai conseguir. Olha quem é você. Olha de onde você veio. Mas sabe o que vai prevalecer em mim? Essa minha vontade de vencer é maior do que a minha vontade de desistir. Mas só que você está preparado para ouvir um não? Quando você disser para as pessoas, eu vou vencer? Você está preparado para não desistir? Quando você dizer para as pessoas, eu vou alcançar, e eles vão olhar para você e vai dizer, você não vai. Nós não apostamos nada em você. Você não consegue. E aí? O que eu vou fazer? Sabe o que Davi disse para ele? Davi olhou para o rei e disse assim, olha rei, o Senhor, Ele me livrou do leão, Ele me livrou do urso, então Ele também vai me livrar desse filisteu.
Então entenda que quando ele chegou lá dizendo, eu vou vencer, o rei olhou para ele e disse, mas você não pode, porque você está sozinho. Sabe por que falamos que as pessoas não vão vencer muitas vezes? É porque pensamos que a pessoa está sozinha. Não vemos o Deus que está com ela. Mas a pessoa que tem mente de vencedor, ela nunca se vê sozinha. Eu estou dizendo que eu vou vencer, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que peleja comigo. Eu tenho um Deus que está do meu lado. Então entenda que quando falaram para Davi, você não vai vencer, diz, espera aí. Eu não posso vencer, mas tem Deus que Ele vai vencer comigo. Você está olhando que eu sou fraco, você está olhando que eu sou pequeno, você está olhando que eu não sei guerrear. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus a qual eu sirvo, aquele que anda comigo. É aquele que nunca perdeu uma batalha. É aquele que não sabe o que é derrota. Deus. Então a mente de um vencedor, ele não explica como ele vai vencer. Ele explica como Deus o vai fazer vencedor. Porque muitas vezes as pessoas querem saber como você vai vencer. E você tem que explicar para elas, não é eu que vou vencer. É Deus que vai me fazer vencedor. É Deus. Mas vivemos dias, sabe o quê? Que ninguém pode dizer nada para ninguém que já magoa. Que não pode dizer que você não consegue, né? A pessoa diz, então faz você que eu estou indo embora. Não é assim? Você não consegue, então vem fazer aqui, você é melhor do que eu, então. Você não consegue, então como você faz? Porque a partir de hoje eu não faço mais, então. Não conte comigo que eu não faço mais. Deus. Só porque as pessoas disseram que você não ia conseguir. Sabe por quê? Porque a minha vontade de desistir é maior do que a vontade de vencer. Sabe que tem que ser criado em mim uma vontade de vencer maior. Você não acredita em mim, ele não acredita, aquele outro me critica, me aponta, não estou nem um pouco preocupado. Por quê? Porque a minha vontade de vencer é maior. Aleluia. E para mim vencer, eu não preciso do seu aplauso e nem de você dizer que eu vou vencer. Eu preciso do Deus que eu sirvo. Porque Ele já me livrou do leão, Ele já me livrou do urso e Ele vai me livrar. Mente de vencedor é quando eu não me preocupo com o que as pessoas estão falando, mas eu não paro aquilo que eu estou fazendo, eu não desisto daquilo que eu estou fazendo. Porque as pessoas, para vencer hoje, elas têm a necessidade de ser aplaudidas, têm a necessidade de ser elogiado. Davi não tinha nada disso. Davi só tinha uma certeza: eu sou vencedor. E esse gigante que está aí não vai me vencer. E o que aconteceu? Venceu com uma funda e uma pedra. O gigante com lança, com escudo, com couraça, não conseguiu vencer. Porque a mente e o coração de Davi estavam preparados. O Senhor me entregou aquele gigante nas minhas mãos. Sabe o que é ter mente de vencedor? É vencer uma batalha e antes dela começar. É ter êxito e antes de começar a fazer. Porque se você começar a fazer para depois ter êxito, você vai desistir no meio do caminho. Mas se você começar algo e dizer, eu já venci isso, pode ter certeza que lá na frente você vai ser vencedor.
Então a primeira coisa é ter visão de vencedor. É não se enxergar mais como vencedor. E qual é a segunda coisa? Não precisar que ninguém fale para mim que eu vou vencer. É melhor que as pessoas digam não vai vencer. Eu entender o que me faz vencedor. É o Deus que eu sirvo. É as promessas dele, é o que eu creio. Digo, não, eu vou vencer. Eu vou conseguir. Só que muitas vezes as pessoas querem nos parar. Querem nos parar. Mas a Bíblia diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que me amou. E quantos clamor muitas vezes nós fazemos? Porque muitas vezes começamos a clamar por socorro, por ajuda. E sabe o que as pessoas querem que nós façamos? Nos calamos. Paramos de clamar. A Bíblia diz que Bartimeu, ele estava à beira do caminho. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele não viu porque ele era cego. Ele apenas ouviu. Sabe o que ele começou a fazer? Clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele começou a orar, clamar por misericórdia, clamar por socorro. Só que é interessante que enquanto ele estava clamando, enquanto ele estava pedindo, tinha pessoas que estavam incomodadas com o pedido dele. Então entenda que a mente do vencedor, a vontade de vencer, tem que ser maior do que a vontade de desistir. Então as pessoas, elas chegam até onde está Bartimeu, diz: pare de clamar. Ele não vai te ouvir. Mas o que Bartimeu ele fez? Ouviu as pessoas? Porque ele tinha mente do que? Ele vai me ouvir. Agora eu pergunto para você: quantas vezes você parou de orar por alguém porque alguém chegou até você e disse: não adianta orar mais? Quantas coisas que você já não ora mais, não é porque você não quer receber, porque pessoas chegaram até você e disseram: não adianta, você está dando murro em ponta de faca, não adianta, não precisa orar mais, não precisa clamar mais, não vai dar certo. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas, né? Concordamos. Mas a mente de Zaqueu, a mente de Bartimeu era diferente. Ele queria vencer, disse não. Então quando as pessoas mandaram ele se calar, ele começou a clamar mais alto, mais alto, mais alto. Entenda isso. Para mim vencer, eu tenho que insistir naquilo que eu quero. Mesmo que as pessoas olhem para mim e está dizendo: não vejo resultado algum. Mesmo que as pessoas olhem para mim e dizem: está tudo do mesmo jeito. Sabe o que eu tenho que dizer? Não está. Porque eu estou clamando. E clame cada vez mais alto. Mas será que eu estou disposto a clamar cada vez mais alto? Ou as pessoas olham para mim e dizem: não tem nada mudado. Por que você está ainda orando? Por que você está aí ainda clamando? Não estou vendo saída alguma. Porque tem
quem tem de ver a providência de Deus sou eu e não as pessoas. Porque quem vai receber o milagre não é quem está em volta de mim, é eu. É eu que vou receber o milagre. E a Bíblia diz que ele começou a clamar cada vez mais alto até o Senhor dizer: traz ele para mim. Eu ouvi o clamor dele. Eu ouvi o que ele está pedindo. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos comover as pessoas que estão em volta de nós com o nosso problema. Verdade. Que todos ficam mais coitadinho. Meu Deus, como foi acontecer isso na vida dele? Olha lá. Isso não traz resposta e nem mudança. Enquanto eu não conseguir comover ao Senhor com a minha oração, com a minha busca, com a minha entrega, e dizer: não adianta eu comover os homens, eles não podem fazer nada por mim. Eu tenho que a minha oração chegar até Deus. Zaqueu, ele sabia que o povo estava escutando, mas ele não queria que o povo escutasse, ele queria ver Jesus chamar ele. A minha vontade de vencer tem que ser maior do que a vontade de desistir. É quando você entende uma coisa: eu preciso que Deus escute o meu clamor. Eu preciso que Deus escute a minha oração. Se as pessoas estão dizendo: pare de orar, continue na tua fé dizendo: eu vou continuar, porque eu vou vencer. Será que você está disposto a vencer? Será que você está disposto a seguir o caminho e dizer: não? Tem um Deus que está ouvindo a minha oração, e a minha resposta, ela vai vir. E nós vemos aqui nesse texto que diz o quê? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E é aqui que chega o ponto mais importante para nós. E qual é o ponto, pastor? É o momento de se verdadeiramente eu me vejo ou não me vejo como vencedor. Porque aqui, se você ler o 35, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem que pode nos separar? E ele começa a dizer: a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada. O que te pode separar do amor de Cristo? É por isso que a minha vontade de vencer tem que ser maior do que a minha vontade de desistir. Porque quantas pessoas deixaram de vencer por causa da tribulação? Não é muita tribulação, eu não suporto isso. Verdade. Quantas pessoas deixaram de vencer por causa da angústia? Não, isso é angustiante demais. Quantas pessoas deixaram de vencer por causa da perseguição? É muita perseguição, eu não dou conta. Quantas pessoas deixaram de vencer por causa da necessidade, da fome? Eu estou passando necessidade, não tem como eu vencer assim. Quantas pessoas, por causa da nudez, não tem o que vestir, não tem roupa direito? Como que eu vou ir? Como que eu vou fazer?
Quantas pessoas deixaram de vencer por causa do perigo? É muito perigoso. É perigo demais. Quantas pessoas deixaram de vencer com medo da espada? Eu posso ser morto. As pessoas podem tirar a minha vida. Daí Jesus ele vem e diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Será que a perseguição vai te parar? Será que a angústia vai te parar? Será que a fome vai te parar? A nudez vai te parar? A espada, o perigo vai te parar? Ou será que você está disposto a dizer: eu posso vencer todas estas coisas? É porque a sua vontade de vencer, ela tem que ser maior do que a necessidade que você está passando. Deus, aleluia. Mas para mim vencer, sabe o que eu quero primeiro? Que toda a minha necessidade seja suprida. Verdade. Verdade mesmo, Deus. Para depois eu dizer: agora eu posso começar a vencer. Mas Deus está dizendo para você que você pode ser um vencedor. Primeiro você tem que vencer as suas necessidades. E o que é vencer? É você olhar para elas como se ela não existisse e continuar o que? Com a mente de vencedor. É você vencer. Ajuda a vencer. Entenda que Jesus ele chamou você para vencer. Mas é você que em meio ao desafio, em meio à angústia, você desiste. Agora, se você desistir, quem vai vencer por você? Quem vai? Quem que vai vencer por você se você desistir? Nós desistimos muito fácil. Nós recuamos muito fácil. Nós paramos muito fácil. Sabe por quê? Porque não há vontade de vencer em nós. Não há vontade de vencer em nós. Há vontade de vencer em você? Então por que você pensa em desistir? E por que? Porque você pensa em parar. Então porque você pensa: não quero mais. Até parece que desistindo daquilo, tudo vai voltar ao normal. Entenda uma coisa: Jesus ele nos fez para vencer. Mas muitas vezes nós precisamos cair para se levantar depois. Mas isso não quer dizer que nós não vamos vencer. Muitas vezes nós vamos tropeçar, mas vamos continuar caminhando. Sabe quando nós vamos vencer? É quando nós aprendemos que nós temos que dar um passo de cada dia. Se nós não pararmos de caminhar, nós vamos continuar vencendo. E sabe qual é o passo mais difícil nessa caminhada? O primeiro. Porque se eu der o primeiro todos os dias, eu vou conseguir continuar aqui caminhando. Só que tem dias que se acorda com a vontade de desistir, de parar, de abandonar. E tem pessoas que acordam com vontade até mesmo de não viver. O mais difícil. Meu Deus, Senhor. Não quero mais viver. Minha vida não tem sentido. Aí é que entra a dificuldade. Quando a pessoa perde a vontade de viver. E por que ela perdeu a vontade de viver? Porque a vontade de morrer é maior
do que a vontade de ficar vivo. Mas é aí que entra uma grande dificuldade. O que fazer para que a pessoa ela volte a querer a viver? O que fazer? E sabe por que as pessoas não querem mais viver? Porque elas esperam um abraço. Elas esperam um elogio. Elas esperam um apoio. Elas esperam alguém que vai lá e diga: você vai vencer. E por que ela espera isso? É porque ela não consegue se ver assim. Então quando alguém fala, cria uma emoção nela e ela diz: será que eu consigo? Então ela precisa que todos os dias alguém vai lá e dê força para ela continuar a querer viver. Mas eu quero que você entenda nesta noite: para você vencer e para você querer viver, você não precisa que as pessoas digam que você é importante. Você tem que se ver importante. Mas eu vou ser perfeito? Não. Todos nós somos imperfeitos. Mas eu tenho que começar a me ver, a me amar, a gostar de mim, a me admirar. Sabe, acordar todo dia de manhã e olhar no espelho e dizer: eu amo essa pessoa. E se eu vivo, não é por causa de ninguém, é por causa desta pessoa que eu estou vendo. Porque muitas vezes enxergamos todo mundo em volta e não nos enxergamos. Nos sentimos em um lugar que parece que estamos fora do contexto. Nos colocamos em um lugar que parece que nada ali tem sentido. E sabe quando a vida vai começar a ter sentido e o desejo de morrer vai sair? Quando eu começar a olhar para mim mesmo todos os dias e dizer: eu te amo. E eu não quero morrer, eu quero viver. Porque viver é um presente de Deus para mim. E eu não quero viver para que as coisas deem certo, ou para que as coisas deem errado, ou para que tudo em volta de mim mude. Eu quero viver porque eu me amo. E a minha vontade de vencer é maior, então eu vou conseguir vencer tudo isso. Se enxerga-se. Sinta-se. Aqui na sua mente esteja assim. Que verdadeiramente você vai conseguir alcançar o milagre de Deus para a sua vida. Eu citei 3 exemplos de pessoas, poderíamos citar muito mais. De pessoas que queriam vencer e conseguiram vencer. Entenda uma coisa: se você quiser vencer, você vai conseguir vencer. Porque em todas estas coisas, você e eu somos mais do que vencedores. Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Que as palmas louvem e agradeçam ao Senhor. Se coloque de pé, já vamos dar encerramento a este culto. Depois